Salve, salve pessoal, bem-vindos aqui a mais uma vez ao canal, né, o Gap Filosófico aqui com esse quadro Prosas Fanonianas. A gente está dando continuidade aqui. No primeiro encontro a gente falou alguns pontos do prefácio, né, algumas relações ali, algumas supostas concepções que se elaboram a partir da relação do prefácio de Sartre em relação a Fanon, e aqui vai ter um desenvolvimento, né, a gente possivelmente pode comentar mais algumas questões ali do prefácio, para comentar mais especificamente esse primeiro trecho aqui, né, que vai tratar mais especificamente da violência, né, no primeiro momento, né, no texto Os Condenados da Terra. E mais uma vez aqui com o nosso amigo Leitor Subversivo. Se inscrevam aí nas redes dele, principalmente no Instagram, que é onde tem a maior movimentação. Ele vai deixar aí o arroba, eu acho que já está aí na descrição no YouTube, mas se não tiver, posteriormente eu também coloco, né? E aí ele vai fazer uma contextualização com o texto, né, que ele trouxe aqui para poder, texto chamado Anarquismo Anticolonial, vai poder suscitar algumas problematizações acerca da proposta que a gente vai tentar prosear hoje aqui. Pode ficar à vontade, tá? Bom dia, gente. Boa noite, ou qualquer horário que vocês estejam ouvindo essa conversa. Então, influenciar diretamente no encontro, né, sobre a primeira parte do primeiro capítulo dos Condenados da Terra, aí para nos dar um material de apoio, né, para gerar um debate, eu trouxe esse pequeno texto aqui do Ryan Allen Knight. Não sei se falei o nome certo. Ele é doutor em Ciências Políticas pela Universidade do Havaí, não é? Com graduação e mestrado pela San Francisco State University, concentrando seus estudos em teoria política não ocidental, povos coloniais, anticapitalismo e teorias revolucionárias. Aí é um texto que faz uma relação e tenta fazer umas aproximações entre o Frantz Fanon e o Bakunin, mas aqui não é o que eu estou interessado. Aqui eu estou interessado porque, para isso, né, ele levanta algumas questões, algumas características do Fanon, né, que são principalmente através do primeiro capítulo dos Condenados da Terra. Aí por isso que, para essa conversa, isso vai ser um texto interessante. É o Anarquismo Anticolonial ou Anticolonialismo Anarquista, Diálogos entre Bakunin e Fanon. Esse texto pode achar na revista Anarquismo Anticolonial, que está sendo vendida aí pelo editorial Andade. Quer fazer alguma outra consideração? Então, por mim, a gente já pode iniciar nas questões teóricas já. Pode ficar à vontade já para ir desenvolvendo e a gente vai conversando aqui. Uhum. Aí eu vou lendo e a gente vai conversando, levantando os pontos. Ok. Falando de esferas sociais bastante diferentes, qual relação exatamente pode existir entre os escritos de um anarquista russo de meados do século XIX e de um psiquiatra anticolonial da metade do século XX? Pode-se entender que as semelhanças seriam simplesmente suas intenções revolucionárias. Porém, quando examinamos as teorias revolucionárias de Mikhail Bakunin e Frantz Fanon, podemos observar importantes pensamentos entrecruzados independentemente do tempo e lugares diferentes de onde escreviam. Isso conduz a acreditar que o anarquismo e as lutas anticoloniais dialogam entre si. Observando conjuntamente as duas obras, é possível compreender melhor a perspectiva de transformação revolucionária de baixo para cima e entender que a revolução não possui necessariamente uma centralidade na classe operária urbana, o que é um embate tenso nos meios revolucionários. Daqui tem a ver com, né, que o peso que Fanon dá, né, para o campesinato, enquanto o proletariado urbano, né, no contexto antes da luta anticolonial da Argélia, tinha menos potencial revolucionário que o proletariado, o campesinato, né, que ele tinha menos a perder, ele estava e também porque a metrópole estava nas colônias era menos desenvolvida, né, a cidade era menos desenvolvida a questão industrial, né, então esse proletariado das cidades era menos desenvolvido do que então ele começa a apostar mais nas forças do campo, né, nesse contexto.
a guerra, né, o camponês. É bom a gente lembrar também, né, o Vietnã foi assim, a Argélia também foi assim, então na maioria das guerras anticoloniais, na África também. É possível explorar essa semelhança observando a teoria contra a dominação colonial em Frantz Fanon e o conjunto de pensamentos sobre a Revolução Social de Mikhail Bakunin, especialmente quando levar em conta que os dois atores atribuíram uma importância fundamental ao campesinato enquanto força revolucionária. Defenderam a violência como meio para a revolução e desconfiavam do papel da burguesia nos processos revolucionários. Ao contrário do marxismo clássico e sua defesa da centralidade da classe operária industrial, lembrando que essa importância do campesinato também acho que era um grande Mao, não é? Tem essa questão, eu ia falar Ho Chi sobre isso. Minh, Mao. Eu ia falar sobre isso, porque na verdade o que acontece é o seguinte, né? Acho que até o Davidson ele comenta isso também, que rapidamente a perspectiva da crítica que o Fanon erige dentro do contexto social, material dele, né, é associada basicamente com a perspectiva maoísta, né? Só que ao mesmo tempo, né, lógico que existe esse contexto que você ressaltou e que está ressaltado aí no texto, que era uma perspectiva de um processo contra-imperialista e de descolonização que vislumbrava, né, em um determinado sentido prioritário, a questão do campesinato. Só que isso era dadas as condições vigentes daquele momento, que estava sendo vivenciado pelo Fanon. E não necessariamente que a perspectiva, entre aspas, revolucionária, ela teria que se erigir dentro daquele contexto como um fator determinante, como é associado majoritariamente dentro da perspectiva maoísta, né? E isso vai se relacionar posteriormente com a questão digamos assim, de um certo sentido de estratificação da relação subjetiva dentro da condição do proletário como problematização de uma esquerda, entre aspas, tá? Porque aqui o sentido se torna amplo, aí você tem que definir que esquerda que você está falando, mas aqui eu estou me referindo a uma esquerda cooptada dentro do sentido revolucionário, mas que ao mesmo tempo vai estar reproduzindo certos processos de mistificação, né, mesmo que seja contra gosto, mesmo que seja por uma não percepção dessa questão, uma valorização de uma certa condição de possibilidade de uma subjetividade proletária específica, análoga a essa subjetividade industrializada que você se referiu aqui no texto, né? Então, é difícil observar essa questão no sentido de identificar um processo material vigente, colocá-lo como inspiração, mas não transformá-lo, digamos assim, em um sentido de estratificação de diagnóstico como uma estrutura determinante. Mas é necessário observar as condições particulares dentro de um contexto específico, né? Então, é isso que às vezes se torna complicado dentro da perspectiva marxista, às vezes, né? Parece ser algo muito distinto, mas na prática, às vezes, isso pode se repetir como mistificação. E eu acho que essa crítica aqui do texto ela vai dialogar nesse sentido. Não sei, mas se você quiser acrescentar algo ou ressaltar. Gostei da explanação. Aí, continuar. Ao contrário do marxismo clássico e sua defesa da centralidade da classe operária industrial, que ignora o papel revolucionário de outros sujeitos subalternos, o pensamento anarquista de Bakunin também se refere às questões que envolvem as revoluções anticoloniais. Isso porque ele entendeu que também existem relações de dominação e resistência para além do antagonismo entre burguesia e proletariado que são inerentes ao capitalismo. Mesmo não descartando a importância das contradições entre a burguesia e o proletariado, Bakunin entendeu que existem também outros elementos e sujeitos no processo de construção de uma verdadeira revolução libertária. Isso parece que, no contexto do Fanon, naquele período, também teve a influência de diversos movimentos, como as diversas pautas, né, que ganharam mais destaque a partir dos anos 60, né? Diversas reivindicações distintas. Ainda tem o contexto da Guerra Fria, tudo mais. Ao mesmo tempo, Fanon ultrapassou a compreensão do marxismo clássico, o que lhe possibilitou enxergar as diversas camadas de dominação e exploração do colonialismo. Fanon não reduziu sua análise apenas aos aspectos da exploração da classe
e também observou os elementos da dominação psicológica. Tentou compreender as motivações individuais, as reações internas e os sentimentos gerais que motivaram os povos colonizados durante seus movimentos revolucionários contra o colonialismo. Isso daí, né, a gente vai pegar desde o Pele Negras, Máscaras Brancas, em que o Fanon vai tentar explicar de uma maneira bastante... Eu não sei como falar isso. Ele expõe uma dialética, né, da dominação, né? E no Coordenadas da Terra, a gente pode dizer que já há uma explicação dos processos de revolta, de resistência. Então há uma virada aqui, porque o colonizado deixa de ser simplesmente. Vou pegar até um trecho aqui do próprio Coordenado da Terra, calma aí, que eu gostaria de usar como. Só para ilustrar também, porque eu acho que ele é massa. Essa questão de. Agora ele coloca também uma perspectiva de. A perspectiva da revolta, né? Não só da alienação. Quando o colonizado passa a pensar em suas amarras, a inquietar o colono, enviam-lhe boas almas que nos congressos de cultura lhe expõem a especificidade, as riquezas dos valores ocidentais. Mas todas as vezes que se trata de valores ocidentais, produz-se no colonizado uma espécie de retesamento de tetania muscular. No período da descolonização, apela-se para a razão dos colonizados, propõe-lhe valores seguros, aplicam-lhes abundantemente que a descolonização não deve significar regressão, que é preciso apoiar-se em valores experimentados, sólidos, citados. Ora, acontece que quando houve um discurso sobre a cultura ocidental, o colonizado saca da faca de mato, ou, se a gente pudesse falar aqui, né, saca do tacape ou do arco e flecha, ou pelo menos certifica de que a tem o alcance da mão. A violência com que se afirmou a supremacia dos valores brancos, a agressividade que impregnou o confronto vitorioso desses valores com os modos de vida ou de pensamento dos colonizados, fazem com que, por uma justa reviravolta das coisas, o colonizado ria com escânio ante a evocação de tais valores. No contexto colonial, o colono só dá por fim do seu trabalho de desencantamento do colonizado quando este último reconhece em voz alta e inteligível a supremacia dos valores brancos. No período de descolonização, a massa colonizada zomba desses mesmos valores, insulta-os, vomita-os. Fanon no capítulo 1. Um fator interessante aí que meio que remete ao eu acho que eu cheguei a comentar isso no primeiro vídeo que a gente fez sobre esse texto, dialogando com esse texto, que é uma interpretação que recai sobre o Fanon em relação ao próprio Sartre, né? Digamos assim, como se o Fanon ele fosse de maneira extremamente reducionista e simplória, simplesmente um apologeta da violência, digamos assim. E isso tem uma visão hierarquizadora no sentido de priorizar determinados teóricos em relação a outros, né, teóricos e militantes, né, porque o Fanon estava envolvido necessariamente com a prática política e por isso, e foi a partir dessa prática política e contextual que ele pôde explicitar suas percepções dentro desses textos, mas que, no final das contas, não é exatamente pelo menos eu não compreendo assim, tá? Não é exatamente uma simples apologia à violência, mas é uma constatação do próprio processo de colonização que não pode ser superado, né, de uma maneira conciliadora, de uma maneira pacífica, né? Então, recai essa questão sobre o Fanon, primeiro, pelo fato de haver uma leitura que durante muito tempo... Pode falar. Não, só complementando essa leitura revolucionária, tipo, essa ruptura, né, do processo colonialista é uma forma marxista também, né? Muito influenciada do Marx mesmo, com ele fazendo uma crítica, né? Tipo, essa ruptura, você vai lá para a descolonização, processo de libertação, de construção de uma nova identidade, tá aí no sujeito que vai surgir, é uma coisa que está sujeito que a gente pode ver paralelamente ao programa do Manifesto Comunista também, né? Essa inspiração de falar de processo de descolonização. Apesar de ser, né, pela experiência prática, não pela experiência, não para visão teórica, mas a influência dessa teoria marxista influenciou na forma como ele vai descrever esses processos.
Perfeito, acho que a sua inserção ela foi necessária, porque é justamente essa questão que remete a algo que eu falei lá no primeiro vídeo, que eu disse, inclusive, que a questão da violência de Hegel se justifica em um determinado aspecto por uma certa, digamos assim, uma certa ressignificação dos aspectos dialéticos dentro de um processo histórico enquanto concretude. Já em Marx, a violência ela aparece como crítica da libertação desses processos de alienação, né? E o Fanon, de certa forma, ele está circunscrito nesse diálogo, nessa ambiência aí também. É por isso que ele vai fazer essa identificação dos processos de colonização como não sendo possível superá-los sem, digamos assim, ser circunscrito dentro dessa lógica que você mencionou aí, marxista, né, digamos assim. Enfim, pode continuar aí Não contextualizando. pode deixar, né, de destacar que ele estava num ambiente intelectual e de contexto internacional, de surgimento de vários movimentos, né, e correntes diferentes aí. A gente não pode excluir um debate, né? Ele participou das conferências culturais de Bandung, né, que reunia vários países colonizados e do terceiro mundo, aquelas conferências lá que um deles, né, de um deles é aquele famoso texto Racismo e Cultura, que é uma palestra, que é uma conferência, né, que ele dá nessas reuniões aí. Então, há um contato, uma atividade. Fanon não constrói o pensamento dele sozinho, tem uma relação aí de lutas e pensamento aí nesse período que a gente sempre deve destacar. Para qualquer pensador, eu acho, né? Hoje, Alberto está aí? Tô? Você vai voltar ao texto? Vamos voltar ao texto. Examinando os pensamentos de Bakunin e Fanon sobre a transformação e os movimentos revolucionários, é importante identificar os diferentes contextos históricos em que estavam inseridos as produções de cada autor, que torna ainda mais perceptível a semelhança entre o pensamento anticolonial e o anarquista. O pensamento de Bakunin está localizado nos debates anticapitalistas no século XIX na Europa, e seus escritos refletem um firme compromisso com o anti-autoritarismo, tanto dentro do movimento revolucionário quanto na sociedade de forma geral. Suas formulações sobre o papel do campesinato podem ser encontradas em Cartas a um Francês sobre a Crise Atual, onde os pensamentos revolucionários de Bakunin são expostos no contexto da crise francesa vivida em 1870. O governo de Napoleão III já havia desmoronado e o governo provisório republicano que o sucedeu estava irremediavelmente desmoralizado. Os exércitos franceses estavam em retirada e as tropas prussianas chegaram ao portão de Paris. Para Bakunin, a revolução deveria ir além da luta contra o exército estrangeiro prussiano e defender-se também do poder dos inimigos internos que tentavam avançar na esteira do processo revolucionário. Franz Fanon escreveu quase um século mais tarde e esteve envolvido nas lutas anticoloniais na Argélia contra o domínio francês. Em Os Condenados da Terra, ele discutiu os efeitos psicológicos do colonialismo e os aspectos do enfrentamento à dominação física e mental necessários para derrotar o colonialismo. Mesmo pensando na Revolução, Fanon esteve interessado até onde as características e os desenvolvimentos dos processos de descolonização poderiam ser levados. Entendeu que a situação colonial apresentava diversos aspectos diferentes de uma revolução da classe operária industrial, como Marx acreditou. No começo do livro, o Fanon já começou falando que, no contexto colonial, teria que ser feitas pequenas mudanças, né? Adaptações, deveriam ser feitas adaptações da análise marxista aplicada ao contexto colonial, né? A vez que ele já dá desde o começo do livro. Então, é sem sair de Marx. Através desse entendimento, os pensamentos de Fanon sobre a Revolução se aproximaram muito mais de Bakunin que de Marx, segundo o Ryan, embora Fanon esteja muito mais frequentemente associado ao pensamento marxista. O campesinato como sujeito revolucionário. O que motiva os povos a buscarem uma transformação revolucionária? Quais sujeitos são mais prováveis de serem conduzidos à ação revolucionária? Quais sujeitos sociais precisarão se unir para defender o movimento revolucionário mais abrangente? Essas são questões que continuamente preocupam teóricos e militantes, e as mesmas questões foram abordadas por Bakunin e Fanon, que concordam em muitos aspectos. Diferente de muitos dos pensadores mais influenciados pelo marxismo, tanto Bakunin quanto Fanon concordavam que o campesinato é um sujeito revolucionário. Além disso, os dois teóricos observaram a necessidade de combinar a ação do campesinado
e da classe operária urbana em uma força revolucionária comum. Então, quando o Fanon ele fala dessa força maior, até por quantidade, tipo, só faz a pressão do campesinato, o campesinato no contexto colonial não é o campesinato que a gente vê só tradicionalmente, né? Temos populações tribais, comunidades e tudo mais, são todas aquelas que não foram que ainda são exploradas no contexto colonial, mas fora do contexto urbano, das metrópoles que foram construídas na África pelo colono, né? Assim como Marx, Bakunin observou o campesinato, particularmente sua cultura, como se estivesse em um estado de inocência, intocado pelas relações da industrialização do capitalismo. No entanto, ao contrário do marxismo clássico, que via nisso uma falha no seu potencial revolucionário, Bakunin percebeu que esse estado de inocência era revolucionário no sentido em que o trabalhador rural permanecia não contaminado pelos valores da burguesia. Preservando suas tradições rurais, eles não haviam ainda adotado os valores capitalistas da ideologia burguesa. Segundo Bakunin, poupado da indulgência exagerada e da indolência, e apenas levemente afetados pela influência perniciosa da sociedade burguesa, os camponeses mantêm sua energia original, sua cultura e seu modo de vida simples, sendo essa energia capaz de permitir e impulsionar um espírito de revolta, favorecido fortemente pela forma de vida tradicional e contrária à intervenção capitalista ou estatal. Bakunin acreditava que a realidade material e a existência marginalizada dos camponeses iria alimentar o fervor pela mudança revolucionária. Não seria apenas as classes operária e industrial que despertaria para a consciência revolucionária, mas também os camponeses pobres. Ele escreve que os camponeses se tornam revolucionários pela necessidade, pela intolerável realidade de suas vidas, seus rancores violentos, suas paixões socialistas têm sido exploradas e ilegitimamente desviadas para apoiar os reacionários. Na tradição do materialismo histórico, Bakunin reconheceu que eram as condições materiais dos camponeses que os conduziria à mudança revolucionária. Eles também experimentavam a miséria e as condições inumanas que foram iniciadas com a propriedade privada e outras características essenciais do capitalismo. De fato, eles também eram uma classe revolucionária. Embora Bakunin tenha exagerado um potencial revolucionário no campesinato, ele reconheceu que os camponeses sozinhos não poderiam realizar uma completa revolução social. Porém, em cooperação com a classe operária urbana, Bakunin percebeu que um movimento verdadeiramente revolucionário poderia ser construído. Era a reunião de todos os povos explorados que detinham o potencial para a emancipação. Eu considero aqui, né, que Bakunin, que a gente tem que pensar que Bakunin era russo, né? Então ele deveria pensando bastante na sociedade russa, né? Deveria estar muitas sociedades que, na maioria, ainda não, que a Rússia, até a Revolução de 1900, a Rússia não era industrializada, não tinha se industrializado, né, como a Inglaterra, a Alemanha e outros países da Europa já estavam, França, já estava avançado nesse período, né? Então, eu acho que tem uma série de questões aqui interessantes que a gente pode explorar. A primeira delas que eu gostaria de mencionar e propor para a gente dialogar aqui é justamente a contextualização histórica da comparação que é feita aqui entre Bakunin em relação a Fanon. Eu acho que é extremamente válido, né, essa comparação. Lógico que eu não sou especialista nem em Bakunin, nem muito menos no contexto histórico. A minha perspectiva é muito mais teórico-filosófica, lógico que visando uma concretude, ou como você queira chamar, né, uma condição material de fato, e não uma condição material que seja estratificada ou fetichizada, e aí eu vou explicar já porque eu estou falando isso. Acho que a comparação é válida, mas acho que diz também dos contextos vivenciados pelo próprio Bakunin e pelo próprio Fanon, né? E aí, lógico que você já foi apresentado aí já determinadas demandas e determinadas incongruências ou contradições, ou como queira chamar, que o próprio Bakunin identificou aí nesse determinado texto. Mas eu queria ressaltar um aspecto também interessante, né, que está vislumbrado, acho que também no começo do texto do próprio Fanon, né, quando ele fala dos processos de colonização, né, que se desenvolvem dentro de uma relação não necessariamente de supressão ou de negatividade com os processos, digamos assim, civilizatórios que se desenvolvem a partir de um contexto específico, não como antagonismo, né, mas como um certo sentido de integração ou desenvolvimento de uma integração dos processos de colonização que se justificam a partir, digamos assim, de relações entendidas como
entre aspas, positivas dentro do contexto social vigente, e aí poderia também comparar, lógico que com a ressalva das suas especificidades, com a continuidade desses processos na nossa contemporaneidade, né? Lógico que vislumbrando como é que isso acontece, como é que isso ocorre dentro desse sentido de cooptação, mas o interessante é quando você menciona aí, por exemplo, que a relação do Bakunin, né, viu uma certa inocência no campesinato, né, que vislumbrava que poderia fazer com que se apercebesse das relações, entre aspas, eu vou utilizar aqui a palavra opressão, né, que estavam sendo submetidas dentro daquele determinado contexto, né. E aqui eu percebo que, de certa maneira, né, essa complexidade aqui eu vou comparar aqui com o nosso momento, ou no nosso contexto vigente, né? Essas relações subjetivas, dada a condição material do desenvolvimento da perspectiva colonialista, do desenvolvimento da perspectiva imperialista, do desenvolvimento da perspectiva, inclusive no momento que a gente está vivendo, neoliberal, capitalista, né, e o desenvolvimento das suas complexidades, essas relações elas adquirem outros formatos, né, digamos assim. Você não pode... E aí é a questão interessante que a gente até estava comentando antes de começar a live, que é como essa condição, e aí a crítica se volta, inclusive, para a perspectiva marxista, como reverberação política do marxismo. Lógico que Marx, eu entendo que o próprio Marx, ele percebeu essas questões que estão sendo apontadas aqui no texto, mas ele se preocupou muito mais, em certos aspectos, em diagnosticar a condição material que ele estava vivendo naquele momento histórico. E aí é importante conceber o momento histórico como um momento histórico e não como um processo, digamos assim, estrutural que vai diagnosticar outras perspectivas históricas, né? E aí eu acho que, por vezes, algumas reverberações políticas marxistas, né, terminam por fazê-lo ou não perceber determinadas reproduções enquanto uma condição de possibilidade de acontecimento de uma subjetividade proletarizada, digamos assim, como se você, mantendo determinados resquícios de uma condição de subjetividade do proletário à época de Marx, ou que mantivesse algumas relações próximas à perspectiva da identificação de Marx, você pudesse fazer um diagnóstico próximo ou parecido sobre essa condição de subjetividade, né? E aí eu acho que é por muitas vezes onde reside um certo sentido, talvez, de, digamos assim, como é que eu poderia chamar? De mistificação da subjetividade proletária, que foi bem apontada aqui no texto, segundo a minha percepção, que envolve a observação mais ampla dessas relações, como elas se constituem dentro de um processo, inclusive, vou mencionar aqui, né, de assujeitamento, eu vou chamar aqui. E aí eu estava na última reunião, e aí eu vou aproveitar para mencionar o grupo de estudos que acontece todos os sábados, né, às 16 horas. Você chegou a mencionar que você gosta de fazer uma leitura do Fanon pela perspectiva aproximando de uma leitura do Foucault, né, das relações de poderes e, entre aspas, eu vou mencionar aqui, os aspectos dos dispositivos, né, e foi mencionado, e é mencionado aqui nesse primeiro momento aqui, que esse primeiro capítulo, ele, de alguma forma, ele se relaciona com o quinto trecho dos Condenados da Terra, que é um trecho descritivo que o Fanon, enquanto... Eu acho que ele exercia a psiquiatria lá no próprio contexto das relações de, entre aspas, luta de classes ali que ele estava vivenciando. Psiquiatria, medicina, jornalismo, escritor, muita coisa. Então, aproveitando esse contexto, ele tem uma fala do próprio Davidson Faustino, que ele menciona que o Fanon, ele, durante o dia, ele atendia os colonizadores, e durante a noite, às escondidas, na penumbra, né, para não ser alvo de, digamos assim, de retaliação, se bem que ele foi, algumas vezes, se eu não me engano, sofreu, parece que 2 tentativas de assassinato ou algo assim, né? Ele atendia os colonizados, e ele percebeu a partir disso, e é os relatos que está na quinta parte, que se relacionam com essa primeira parte, da perspectiva da violência, né? Porque se você for ler a parte, apenas a quinta parte, parece um relato anacrônico, mas ele se conecta justamente com essa primeira parte da descrição da violência, do diagnóstico que ele faz, porque ele percebe que existe um sentido, né, de a utilização de certas,
como é que eu chamaria aqui, né? Certas tecnologias científicas dentro de uma lógica psicológica, né? Para estancar, digamos assim, o processo, entre aspas, revolucionário. Né? Dispositivos que faziam testes a partir de torturas psicológicas, né? E até onde era possível, digamos assim, despersonalizar, entre aspas, o sujeito revolucionário para torná-lo domesticado, né? E aí eu me lembrei que você fez essa analogia com Foucault, né? Que você gosta de fazer uma leitura ou relacionar a perspectiva fanoniana dentro do contexto de vivência de Fanon com Foucault, né? Que apreende, digamos assim, essa relação de forças por uma perspectiva psicológica que está circunscrita numa série de dispositivos que fazem parte do processo de colonização ou que fizeram parte do processo de colonização e da reafirmação da perspectiva imperialista dentro do contexto de Fanon. Eu não sei o que é que você acha. Que é um certo sentido de apropriação da colonização através de um certo sentido de linguagem colonizador, né? Eu não sei o que é que você acha disso aqui, se você quer comentar isso, né? Porque demanda uma complexidade, né? Tá me ouvindo aí? O áudio caiu. Esqueci de ligar o microfone. Ah, tá. Assim, que eu gostei, o que eu fiz maior relação é por causa que, assim como o Foucault relaciona os dispositivos, tecnologias, hábitos, novas formas que foram sendo introjetadas, tanto pela força, né, policial, pela domesticação, na sociedade europeia, porque a análise deles se centra, né, ainda na história, dentro da história da Europa, que se aplicam, né, que a gente pode falar que também aqui houve dispositivos que foram introduzidos. Fanon, ele fala, né, que, que, na, que na metrópole, que ele relaciona à Europa, a cidade funciona diferente. O processo para que o ideológico, né, para que o proletariado não se rebele e tudo mais, é um, só que é camuflado pelos valores, pela educação, pela escola, pelo discurso e tudo mais de nacionalismo e tudo mais, o que mantém o cidadão, né, usar a palavra cidadão, mas eu sei que cidadão é uma ideologia, né, para manter ele lá alienado, um cidadão alienado. E no contexto da colônia, muda por causa que esses dispositivos são a violência direta, enquanto o Foucault fala que, né, ele coloca a hipótese não repressiva, né, contra a hipótese repressiva, então que essa domesticação, essa alienação é construída através desse processo de subjetivação, dado pela disciplina, pelo mecanismo, pelo menos pela comunicação, educação. Aqui o Fanon vai falar sobre a linguagem autoctone, que ela é estipada, ela vai sendo perseguida, uma nova linguagem vai sendo imposta, novos modos de comportamento, o olhar, a agressividade, o espaço que é separado, a segregação, a visão como inferior, a violência, a polícia e o vigia, o capataz o tempo todo. Então, a violência nesse contexto colonial é sentida imediatamente. A hipótese repressiva aqui ela é mais forte, mas aí tem vários fatores que se relacionam junto. A polícia como uma tecnologia, técnicas de ação, a divisão do espaço, exploração, o pagamento de salário menor, tudo isso a gente pode comparar também com a forma, né, assim como a gente faz com Fanon, faz com Marx, adaptando ao contexto colonial, né, ou no meu caso, adaptando a leitura, né, vendo a ponto fazendo essas comparações a ponto da leitura do texto do Fanon mesmo. É muito interessante essa questão, porque tem se eu não me engano, tem um trecho do texto que ele fala exatamente essa questão que você mencionou agora há pouco, que é justamente que esse processo de desumanização dentro do contexto das colônias, ele é efetivado de uma maneira muito mais violenta e explícita, né? Mas é, ao mesmo tempo, esse processo que produz o sentido civilizatório, né, no âmbito de civilidade, entre aspas, né, num certo sentido democrático, que já é cooptado por esse ímpeto de dominação, né? Comparável é que o Fanon ele fala que esse processo ele é dirigido, né, de alguma forma, mas ele não coloca um culpado, alguma coisa assim.
específica, né? Ele coloca, não, eu acho que ele coloca, né? A classe, a colonização, a colônia, blá, blá. Eles não colocam a gente, blá, blá. Esse processo foi criado pela colonização, né? Então esse processo é dirigido. O processo acaba sendo assim, tem nesse sentido, né? O Foucault, ele fala que ele não coloca um agente específico, mas ele coloca que uma classe dirigiu esse, querendo ou não, né, acabou dirigindo esse processo, né, tanto da repressão sexual, o disciplinamento, a construção, essa quando ele fala que a questão da sexualidade da burguesia que foi imposta para a proletariado através da desenvolvimento das ciências sociais, psiquiatria, controles populacionais e outras coisas, divisão da fábrica e tudo mais. Uma coisa que também me lembrou, assim, para aproximação das análises. E o que pode remeter também ao próprio diagnóstico de cooptação, né, as referências da própria esquerda a uma ambiência que continua remetendo a uma perspectiva eurocêntrica, né, porque, retomando a questão que eu tinha mencionado ali, né, esse processo de uma certa uma certa civilidade, perdão, nos ambientes das metrópoles, supõe a manutenção de determinadas perspectivas teóricas que são cooptadas por uma perspectiva de democracia burguesa, né? Mas que ao mesmo tempo produz essa civilidade às custas, digamos assim, de uma lógica colonialista, como você mencionou aí, que faz parte de um determinado processo, e aí pode ser inspirado no contexto do Fanon, mas relacionando com essas pontes e esses diálogos, né? Que termina produzindo um processo que eu vou chamar aqui um processo de esquecimento das ideologias que se impõem num certo processo de democratização e num certo processo de entre aspas, progressividade cooptada por essas relações de uma esquerda que continua remetendo a determinados processos colonialistas, né? Que esquece de observar de fato, que se gosta tanto de utilizar a condição material, mas se produz uma condição material fetichizada pelas ambiências colonialistas, né? Isso assim, é extremamente curioso, né? Como você até mencionou, né? Que existem alguns militantes, alguns contextos partidários que terminam reproduzindo exatamente esse tipo de comportamento que se apresenta como revolucionário, mas no final das contas, na prática, e aqui é uma palavra que eu vou utilizar, né? Na prática termina aparecendo muito mais como um certo tipo de prática reacionária. Aí eu tenho essa impressão. Eu poderia citar assim, um autor que talvez seria o que faria, talvez, que teria mais propriedade para fazer essas pontes entre Foucault e Fanon, é o Achille Mbembe, né? Vocês pegarem aquele Necropolítica, que é um trecho de um outro livro dele, né? Que as pessoas mais conhecem como Separado, mas é de um livro, não é um... Então, são capítulos de um livro, então não é o livro. É e o conceito, né? Necropolítica seria essa aproximação entre os conceitos de biopolítica, né, e as análises fanonianas, que ele vai falar sobre, né, se aproxima também de Agamben, né, sobre o direito de matar do Estado, né, o direito de matar, o racismo de Estado, que ele quer falar ali. Então se aproxima bastante. Ele faz essa aproximação legal. Agora, voltando aqui ao texto, Bakunin identificou as atitudes negativas que esses dois grupos guardavam um contra o outro e entendeu a necessidade de unificá-los. Por um lado, Bakunin argumentou que os operários urbanos precisavam abandonar uma variedade de preconceitos que guardavam contra os trabalhadores rurais. Fanon também vai falar sobre isso. Bakunin diz que, se queremos nos tornar práticos, se cansados de sonhar acordados, queremos impulsionar a revolução, devemos antes nos livrar de diversos preconceitos dogmáticos de origem burguesa que, infelizmente, muitos trabalhadores das cidades ecoam, porque o trabalhador das cidades é mais instruído que o camponês. Ele frequentemente o considera inferior e conversa com ele assim como um burguês arrogante. Não é uma coisa que a gente não está acostumado a ver ainda hoje, não é, gente? É uma coisa que a gente pode pensar. Bakunin argumenta que, adotando muito do complexo de superioridade que a própria burguesia guardava para com os operários, eles consideravam os trabalhadores rurais como sem instrução e, portanto, incapazes de compreender a dinâmica do socialismo. No próprio texto desse primeiro capítulo, eu comparei essa a uma crítica que o Fanon está fazendo aos intelectuais, né,
que na conversa com os camponeses, né? Porque o intelectual fica lá perdido, aí o Fanon fala, não, o camponês, o próprio, ele gosta de escutar, ele quer compreender, ele quer entender. Lógico que ele quer. Na prática, você vê que o cara quer, ele tá ali, ele vai estar disposto a ouvir. Por outro lado, Bakunin defendia que o campesinato também guardava muitos rancores e desprezo para a classe operária urbana. Segundo ele, os camponeses percebem que são desprezados pelos trabalhadores das cidades, que as cidades querem explorá-los e forçá-los a um sistema político que detestam, e os camponeses imaginam que os trabalhadores da cidade favorecerão a coletivização da propriedade e temem que os socialistas venham a confiscar suas terras, as quais eles amam acima de tudo. Para Bakunin, essa hostilidade de um contra o outro da classe operária urbana e do campesinato criava o mais evidente obstáculo para uma revolução social efetiva. Com Frantz Fanon, vemos o mesmo entendimento do campesinato como uma força revolucionária, assim como a necessidade de unificar os trabalhadores rurais e urbanos. Muito próximo da maneira de Bakunin, Fanon argumenta que o campesinato, vivendo em áreas rurais com pouco contato com os valores burgueses, mantiveram um compromisso vibrante com seus costumes tradicionais e modos de vida. Fanon diz que, na realidade, a análise racional das sociedades colonizadas, se tivesse sido feita, teria demonstrado que os camponeses colonizados vivem no meio tradicional cujas estruturas permanecem intactas, ao passo que nos países industrializados esse meio tradicional foi rachado pelo progresso da industrialização. Fanon, lembrando o contexto colonial, né, das guerras coloniais, a Argélia, a África, Fanon está ali, Bakunin também está ali, mais ou menos no contexto parecido por causa da Rússia, o campesinato maior, menor proletarização, a época menor industrialização. Fanon defendeu que, vivendo na periferia da sociedade colonial, os camponeses agarravam-se fortemente aos seus modos de vida originais, ao invés de adotar os valores do colonizador. Era a partir de seu distanciamento com a metrópole, o coração do governo colonial, que o campesinato era capaz de manter suas estruturas sociais tradicionais. Eles tinham um vínculo mais forte, né, entre eles do que o proletariado urbano. Segundo ele, o camponês que não abandona seu lugar defende com obstinação suas tradições e, na sociedade colonizada, representa o elemento disciplinado cuja estrutura social permanece comunitária. A conservação da comunidade e dos modos de vida tradicionais faziam do campesinato uma força revolucionária mais do que as classes operárias urbanas, as quais estavam em contato permanente com a sociedade colonial. Aí, quer fazer algum comentário? Não, você mencionou ali que como é que a gente pode perceber isso no contexto atual, mas para mim me parece claro uma questão aqui que é importante, que dá para comparar, apesar de serem contextos diferentes, é o processo de rejeição de um certo sentido de coletivização que, digamos assim, coopta, né, indivíduos explorados, né, mas que defendem determinados interesses do próprio processo de colonização, né, por um certo, vou chamar aqui, uma certa identificação com o processo de atomização, e através do desenvolvimento desses processos que podem ser psicológicos, institucionais, relacionais, afetivos, que são cooptados, que são descritas aí, inclusive, pelo Fanon no próprio começo desse capítulo, né, também, não só, mas já que o autor principal aqui é Fanon, vou me referir a ele, né, que acontecem dentro de um contexto que, digamos assim, de um proletariado que não pode ser estratificado, porque a toda hora ele está sendo cooptado, é como se ele estivesse se dissolvendo e a gente não conseguisse, digamos assim, reintrojetar um diagnóstico sobre o proletariado. Por exemplo, o processo de uberização. Hoje em dia, o Uber ele acha que, de alguma forma, ou a amplitude do processo de uberização, que não só remete ao Uber, mas ao tipo de relação trabalho que se estabelece hoje em dia, que é pautado na relação da uberização, né? Ele compreende que ele é alguém apartado do contexto coletivo. Então, para ele não interessa defender os interesses do trabalhador, de um modo geral, enquanto proletário, enquanto esse indivíduo industrializado, principalmente, porque a gente já está bem longe dessa condição de possibilidade, dessa subjetividade trabalhadora, né? Ele não defende os interesses de uma coletividade do trabalho, porque ele defende, inclusive, a perspectiva
da colonização, porque ele defende interesses imediatos que correspondem a essa nova subjetividade ou essa nova relação afetiva que ele constituiu ou que foi cooptada, né, para interesses específicos de uma concepção atomizada, né? Então, como você percebe, como você mencionou aqui, parafraseando o texto, né, o campesinato, nesse contexto, ele percebe que está sendo cooptado, né, por esse outro tipo de proletariado dentro de um determinado contexto que está numa lógica utilitária específica dentro do contexto de colonização imperialista, né, que está sendo descrito aqui. Só que, ao mesmo tempo, a gente poderia relacionar, dentro de um contexto vigente, né, como certos tipos de trabalhadores vão estar sendo cooptados e apropriados em sentidos vários dentro de uma relação análoga, né? Então, um processo de cooptação que ocorre podendo ser comparado de acordo com determinadas especificidades, dependendo do contexto histórico. E aqui eu estou comparando com o nosso contexto histórico. Então, não há esse senso coletivo de forma unitária ou um proletariado que se estabelece que vai perceber que não tem nada a perder. Para ele, para essa subjetividade, principalmente no nosso contexto, ele tem coisas a perder. E aí a gente remete àquela questão de Marx, né? O proletariado não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. Não, essa subjetividade cooptada pela lógica neoliberal, acho que tem muito a perder, porque o próprio fetiche se materializou, de fato, de maneira concreta, né? Só que não deixa de ser um aprisionamento, né? Uma reafirmação de um processo de colonização cognitiva, inclusive, não só, mas também, né? Mas para ele foram criadas uma série de lógicas de necessidade que correspondem à condição material concreta para ele dentro dessa lógica. Não sei o que você acha disso. Eu acho que a gente vai ter que abrir uma leitura sobre Debord depois dessa. Deu para você dar um espetáculo completo, né? Para falar sobre o processo de atomização, separação, cooptação e a crítica, né? À sociedade do espetáculo. E quando você falou de uberização, me lembrou, né, que a gente está agora na quarta. A gente poderia fazer uma vez também falando sobre a quarta revolução industrial, né? Quarta fase, né? E falar sobre mineração de dados, uberização, precarização do serviço, perca de postos, a invasão da tecnologia, né, da colonização digital, mineração de dados, a invasão do trabalho na área do lazer, que já era contestada pelos marxistas situacionistas lá nos anos 60, né? Uhum. E que hoje está muito mais evidente, né, com a internet, né, que tudo foi transformado em trabalho. Nós, se possível, a gente vai trabalhar até morto, graças às IAs aí também, entra nesse contexto. É coisa demais para debater. Isso foi... Gente, vamos propor aí, exigir do Alberto um grupo de estudo sobre Debord. E com você disse que baixou em inglês o livro da Mackenzie Bark, não foi? Baixei. O Capital Está Morto? Baixei. É um que a gente pode discutir sobre essa questão de internet, capitalismo de dados e novas formas de exploração, né, que vem se dizendo uma nova classe de propriedade de dados que são nós, ou seja, eles são proprietários da gente. A gente trabalha de graça por YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Qual outras formas de trabalho que a gente tem agora, além de Uber, iFood, lojas de conveniência? O dinheiro está sendo abolido, né? O dinheiro foi abolido pelo Banco Digital. Os direitos de trabalho vão tendo novas formas de serem burladas, né? E a gente continua a voltar para um trabalho mais tecnofeudalismo, é um novo conceito que está agora também, né? De um autor usando tecnofeudalismo, assim, muita coisa assim. A gente pode, eu não sei como fazer uma leitura fanoniana ainda desse momento, né? Ainda estou pensando, mas essas são as leituras que eu tive mais, que é sobre Big Test e capitalismo de vigilância, e um pouquinho de Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han também faz uma crítica da tecnologia, do mundo imerso na tecnologia. Você viu o texto dele sobre iPhone? Não. Depois você procura, é uma entrevista, ficou bem top. Bem top. E acho que já no início naquele texto sobre a Covid-19, em que só aqueles trechos lá que derruba a tese do Zizek, que a pandemia poderia gerar, né, uma consciência socialista. E o Xihan foi comprar, falando, não, muito pelo contrário, isso vai fortalecer os estados, você utilizar a tecnologia, ele vai falando
de compra de tecnologia, robôs para que na Europa a gente tem um programa também, né, um dos episódios do canal Antijurídico, que também fala dessas tecnologias, reconhecimento facial, racismo digital, policiamento urbano feito por robôs, porque na pandemia, lá na Europa, alguns países compraram robôs, tipo, em vez de investir em outras formas, foram $100 mil cada robô, que pegava uma pessoa na rua, parava, esse robô, ele tem armas, tá? Ele também pode desparalisar uma pessoa, e parava a pessoa, na China também tem, parava a pessoa e mandava ela de volta para casa, dava uma multa, ele tem adaptado com câmeras, sensores e tudo mais. Na China teve os aplicativos, né, que foram utilizados, em que avisava se você estava perto de uma pessoa que estava com febre, que as câmeras do metrô tinham sensores de temperatura. Então, é uma vida imersa agora na nova lógica do capitalismo tecnocientífico, que seria legal abrir uma discussão mais para frente. Sabe o que eu queria ressaltar, antes da gente encerrar? É que esse texto que você colocou aqui do Bakunin, relacionando com o Fanon, ele observa questões fundamentais que estão presentes nesse primeiro trecho do texto do Fanon, né, que eu cheguei a mencionar, que são maneiras de cooptar ou digamos assim, de refrear um determinado ímpeto revolucionário, descolonizador, que supera esses processos de colonização dentro de uma perspectiva, a primeiro modo, que eu só consegui expressar aqui, psicológica. As tecnologias que eu acabei de mencionar aqui, né? E aí acho que eu não cheguei nem a completar, eu aproveito para completar aqui agora. Né? O Fanon, ele percebeu, e isso está lá no 5º capítulo, que é um capítulo mais descritivo, e se eu não me engano, inclusive o próprio Fanon, ele já estava ciente que estava com leucemia, sabia que tinha pouco tempo, por isso que ele jogou esses escritos aí nesse 5º trecho, né, para fazer essa analogia com o desenvolvimento que ele demanda no texto, né, dos Condenados da Terra. Ele percebia que existe um processo de desumanização, né? Mas esse processo de desumanização por parte dos colonizadores em relação aos colonizados dentro do contexto que ele estava vivenciando, ele nunca vem de graça, né? Porque ao desumanizar de maneira bárbara, inclusive, eu acho que ele chega até a descrever, eu não cheguei a ler completamente esse trecho ainda não, mas eu acho que ele descreve maneiras extremamente bizarras dessas experimentações supostamente técnicas e científicas, né, que poderiam ser comparadas aos experimentos, digamos assim, da própria perspectiva nazista, que o Fanon também se comprometeu em combater, e etc. e tal. Ele percebia que eram testes para poder, digamos assim, criar um cabedal, né, de técnicas variadas, de como fazer os colonizados nunca quererem deixar criar um processo de ruptura com esse processo de colonização. Né? Então, técnicas variadas que se representavam e que eram testadas ali naquele determinado contexto para criar um certo sentido de reconciliação com o processo de colonização. Então, acho que essa lógica digital, né, ela opera nesse determinado sentido. Né? E parte desse texto, né, que faz essa relação aqui do Bakunin com o Fanon, ele suscita essa questão. Lógico que ele não diz isso, né, mas ele coloca essa questão, e foi o que eu quis explicitar, porque o Fanon ele percebia também, inclusive, a partir relacionando essa 5ª parte com a primeira parte, que o processo de adoecimento ele era, digamos assim, era generalizado. Tanto o colonizado sofria diretamente, porque era o alvo de violência da mais bárbara possível, mas o colonizador ele também adoecia, porque o adoecimento fazia parte da lógica de produtividade, de reafirmação dos processos colonizatórios. E isso vai se desenvolver, como você mencionou, dentro do ambiente digital, agora lógico que de uma maneira muito mais fluida, abstrata, complexa e quase que imperceptível em vários aspectos, né? E aí eu acho que esse primeiro trecho, eu acho que ele precisa a gente talvez discutir mais 1 ou 2 vezes, quem sabe, não sei o que você acha. A gente pode contextualizar com outros textos também, como você mencionou aí o Guy Debord, entre outros, pode ficar à vontade. Enfim, é isso que eu tenho para dizer agora. Aí eu só terminar esse trecho, que ele vai terminar aqui agora. Aí, nossa, ainda teria a parte, a violência como mecanismo revolucionário, que a gente poderia discutir numa próxima. Mas que continuando, onde eu tinha parado no texto mesmo? Eu acho que foi aqui, muito como Bakunin, Fanon reconheceu que era a realidade material, eu acho que não tenho certeza não. É isso aí.
Muito como Bakunin, Fanon reconheceu que a realidade material da vida dos camponeses era também uma fonte de descontentamento e com efeito de consciência revolucionária. Olhando além das condições do trabalhador industrial urbano, Fanon identificou que os trabalhadores camponeses enfrentavam condições tão difíceis quanto, somadas à intromissão da vida industrial nos seus modos de vida tradicionais. Ele escreve: mas é evidente que uma das coisas que é bom para pesquisar sobre isso daqui é a ação, né, do banco das imposições econômicas, né, no contexto pós-guerras coloniais agora, né, mas dessa colonização também, dessa intromissão, as ações do Banco Mundial, do FMI, né, exigindo dos outros governos, né, que vem produzindo a financiarização, né, da vida né, o aceleramento, né, do processo de acumulação primitiva, que é a apropriação dos bens comuns, né, a recursos energéticos, água, território e outras coisas mais, né, que está atingindo de novo a África, está relacionado com a volta das caças bruxas, né, que é o que tem a ver com a tomada de terra de mulheres velhas, né, viúvas, e elas são mortas e tudo mais, com a desculpa de que elas são bruxas, e com isso para vender as terras dessas mulheres, está acontecendo em alguns países da África. É também um dos processos que explica também, né, o desespero para a privatização de áreas da Amazônia ou da liberação do garimpo, mineração, extrativismo, essas coisas que tem a ver, né, com essas intromissões. Mas é evidente que nos países coloniais somente o campesinato é revolucionário. Eles não têm nada a perder e tudo a ganhar. Lembrando aquela frase famosa, né, do Marx, né, eles têm nada a perder que senão se ganham. O desprivilegiado e faminto camponês é o explorado que muito em breve descobrirá que apenas a violência compensa. É a partir da situação de necessidade de extrema exploração que o campesinato está em posição de dar tudo pela causa da revolução. Observando as relações entre a população urbana e os camponeses rurais, Fanon apontou a necessidade de unidade entre as duas classes exploradas, no lugar da desconfiança e do descontentamento. De uma maneira bastante similar a Bakunin, Fanon assinalou que o campesinato não confiava nas populações urbanas e que as populações urbanas olhavam para o campesinato de uma maneira negativa. Fanon escreve: os camponeses desconfiam dos moradores das cidades, vestido como um europeu, falando sua língua, trabalhando lado a lado com ele, algumas vezes morando na mesma vizinhança, é visto pelo camponês como um renegado que desistiu de tudo que constituiu a herança nacional. Os camponeses, enquanto os mais marginalizados das populações colonizadas, olham para os moradores da cidade e para os membros dos partidos nacionalistas como que estivessem adotando os valores do colonizador. A gente deveria pensar nisso, né? Porque esse camponês dessa época aqui, né, tende a desaparecer. Como fortes defensores de costumes e tradições indígenas, eles se sentem abandonados pelos habitantes das cidades que têm sido assimilados nos modos de vida de seus opressores. Isso me faz pensar aqui na questão dos povos indígenas, da floresta, com a relação dele com o indígena urbano. Seria legal fazer uma entrevista, um levantamento sobre esse tema. Como fortes defensores dos costumes e tradições indígenas, eles se sentem abandonados pelos habitantes das cidades que têm sido assimilados no modo de vida de seus opressores. Do mesmo modo, essa desconfiança é lançada dos partidos nacionalistas e trabalhadores urbanos sobre o campesinato. Segundo Fanon, aí vem a crítica aos partidos desse período. Segundo Fanon, a grande maioria dos partidos nacionalistas consideram as massas rurais com grande suspeita. As massas lhe dão a impressão de estar mergulhadas em inércia e esterilidade. Muito rapidamente, os membros dos partidos nacionalistas, os trabalhadores urbanos e intelectuais, passam a fazer o mesmo julgamento pejorativo dos camponeses que os colonizadores. Essa desconfiança entre os dois grupos da população colonizada reflete na falta de união em uma força organizada. Pode falar. A questão da transfiguração dessas relações, né, num sentido amplo, né, eu acho que é interessante de ser observado. Eu não sei se você disse que gostaria de comentar esse próximo trecho. Se for o caso, pode continuar também, né? Porque eu acho que talvez seja importante isso aqui, a noção de a violência como um mecanismo revolucionário, porque é o ponto exato da questão aqui. Eu acho que vai ser um ponto focal, algo que a gente já tinha mencionado, mas eu não sei, filho, como é que você está aí. Se quer continuar desenvolvendo ou se prefere fazer em outro momento. Se estiver falando, o microfone está fechado. Né? Alô? Vou olhar aqui até que página que vai essa parte aqui do violência como mecanismo revolucionário. Vai até a página...
Não, ele é curto, ó. Relativamente curto. Ele vai até a página 25. Quer continuar com ele? A gente já tá na página 23. Pode ser. Pode ser, que eu acho que dá um fechamento, né, pelo menos para esse trecho que a gente se propôs a dialogar sobre. Então vamos lá. A violência como mecanismo revolucionário. Outra importante questão para se examinar é o modo como os dois pensadores olham a questão da violência dentro dos movimentos revolucionários. Embora tanto Bakunin quanto Fanon tenham se demonstrado céticos em relação ao potencial revolucionário prolongado do uso da violência, eles identificaram que a violência é um elemento necessário e inevitável do desenvolvimento revolucionário. Ambos os pensadores reconheceram na violência um passo lamentável, mas crucial na destruição radical da sociedade burguesa e ou colonial. Bakunin afirmava que essa violência não se daria sem consideração tática ou que seria executada a sangue frio, mas era, ao invés disso, uma manobra consciente na tarefa da destruição mais abrangente da sociedade burguesa. Bakunin afirma que, no primeiro momento, quando o povo, por razões justas, se volta contra seu carrasco, a revolução será muito provavelmente sangrenta e vingativa, mas essa fase não durará muito. Jamais degenerará em terrorismo frio sistemático. Será uma guerra, não contra homens particulares, mas principalmente contra as instituições antissociais das quais o seu poder e privilégio dependem. A violência seria um componente inevitável da revolução, como ação espontânea realizada contra as instituições fundacionais sobre as quais a sociedade burguesa foi construída. Essa violência não seria o coração da revolução, mas desempenharia um importante papel em um momento particular do processo. Bakunin compreendeu que a violência era um componente necessário no que podemos chamar abrangentemente de destruição, e que essa destruição era também um processo criativo. Essa revolta violenta, quando vinculada à propriedade, mas também não violenta em outras situações, é que seria favorável à destruição da ordem burguesa. Essa destruição desmantelaria e eliminaria todas as forças da autoridade e da dominação que estiveram sobrecarregando as massas. Daí em diante, as massas poderiam livre e espontaneamente criar uma nova ordem social. Bakunin escreve que a revolução exige uma destruição ampla e abrangente, pois é assim e apenas assim que novos mundos nascem. A violência faria parte da destruição geral envolvida em derrubar os velhos sistemas de poder e permitir que a sociedade seja criada das paixões restritas das massas recentemente emancipadas. Franz Fanon também reconheceu o papel da violência dentro de seu entendimento dos movimentos revolucionários anticoloniais. Fanon compreendeu que a violência era um processo recíproco na colonização e na descolonização. Ele identificou que a violência extrema cometida pelos colonizadores sobre a população colonizada iria inevitavelmente ser refletida na violência realizada pelos próprios povos que eles haviam oprimido durante o processo de descolonização. Citando um panfleto da Frente de Libertação Nacional da Argélia, dizia que o texto expressava apenas o que cada argelino sentia mais profundamente, que o colonialismo não era uma máquina capaz de pensamento, um corpo dotado de razão. Ele é a violência em estado bruto, e só pode ceder quando confrontado com uma violência maior. Para Fanon, essa violência iria varrer a inferioridade do colonizado e ajudá-lo a recuperar sua identidade e independência. Está bem no comecinho lá do capítulo, assim, da primeira metade. Assim. A violência era o único meio pelo qual eles poderiam restaurar sua humanidade e autoconfiança. Ao nível individual, a violência é uma força de limpeza. Ela livra os colonizados de seu complexo de inferioridade, de sua atitude passiva e desesperada. Ela os encoraja e restabelece sua confiança. Ele enxergou a violência como um ato que, ao mesmo tempo, elevava mentalmente os colonizados e que era muito provavelmente seu único meio de reação, tendo eles sido continuamente submetidos a ela pelas ações do colonizador. A gente pode fazer uma analogia aqui do escravo matando o seu senhor. Bom, eu acho curioso dessa questão, eu acho que eu tinha mencionado isso no início, né? É bom ressaltar que Fanon, apesar de ele identificar esse processo circunscrito na ambiência da
perspectiva marxista sobre a violência como a alienação e libertação, né, dos processos de alienação e de submissão, ele identificava, como foi ressaltado aqui no próprio texto, que esse processo de uma continuidade da violência ele vai desembocar em determinados problemas que ele vai analisar no capítulo posterior, inclusive, né, os limites da violência, inclusive. Né? Mas durante muito tempo ele é vislumbrado simplesmente como um autor que é um apologeta da violência, pelas razões que a gente já explicitou aqui, né? Por um certo ímpeto de demonização de um autor que está se propondo a analisar a perspectiva da descolonização de maneira incisiva, né? Já o Sartre, por fazer o mesmo tipo de análise, a única divergência mais forte que recaiu sobre o Sartre foi a discordância entre ele e Camus, que não à toa, de certa forma, termina por reverberar determinadas concepções do diagnóstico que tendem, na minha interpretação, a um certo conformismo, para não dizer reacionarismo, por mais que não seja, digamos assim, a intencionalidade do Camus, mas ele termina, por seus ímpetos de combate, à perspectiva da justificação, não é nem justificação, né, mas assim, da necessidade da violência dentro do aspecto, entre aspas, revolucionário, que o Sartre também advoga, né? É um dos pontos da divergência deles dois, né? Além de outras questões, mas isso recai muito mais sobre o Fanon, né? Tanto para aqueles que querem criticar isso no Fanon de maneira reducionista, tanto aqueles também que querem supervalorizar essa questão da violência vendo a violência como algo exclusivamente positivo, né? Ou no Fanon, né? Que também não é o caso, apesar de haver essa questão inexorável da violência para uma condição de libertação e dos processos de colonização que só podem ser superados através de uma certa estratégia e um uso da violência de maneira específica, tanto por Fanon como foi suscitado aqui pelo texto em relação a Bakunin. Eu acho que isso é importante ser ressaltado, né? Enfim. Aí eu acho que eu vou querer ler essa última parte aí, que eu fui ver agora, né, também a gente só faz... porque essa parte agora, o contra a apropriação burguesa da Revolução, vai ser discutida mais à frente, não é exatamente o primeiro capítulo, né? Vai ser discutida mais à frente nos capítulos, acho que no 2 e 3 mais, aí a gente já tinha uma pré-discussão sobre ele. Pode ser? Ok. Contra a apropriação burguesa da Revolução. Finalmente, é importante considerar que Bakunin e Fanon compartilhavam de um receio em relação ao surgimento de elementos burgueses durante ou depois da Revolução. Embora eles diferissem em suas intenções revolucionárias gerais, compartilhavam uma mesma preocupação quanto ao aparecimento de um grupo ou classe que buscasse se beneficiar dos desenvolvimentos revolucionários. Os dois teóricos tinham em comum a ideia de que a paixão revolucionária pudesse muitas vezes ser enganada e apropriada por aqueles que buscam conseguir poder durante ou após uma situação revolucionária. Escrevendo a partir da tradição anarquista, Bakunin era profundamente receoso em relação ao retorno de qualquer forma de poder de Estado durante ou após a Revolução. Para ele, uma verdadeira revolução popular era uma espontânea e apaixonada ação das massas contra seu inimigo comum. Introduzir qualquer forma de autoridade ou liderança autoritária em um movimento revolucionário esmagaria a rebelião popular que Bakunin claramente defendia, apontando que o objetivo imediato da revolução, se não o final, é extirpar o princípio da autoridade em todas as suas possíveis manifestações. Esse propósito requer a abolição e, se necessário, a destruição violenta do Estado. Para ele, havia ânsia em muitos dos assim chamados revolucionários de tentar guiar a revolução para seus próprios fins, ou para os fins de sua autoridade governamental. Bakunin identificava que a usurpação do poder do povo para as mãos de um governo significava a total negação da causa revolucionária e uma completa negação da verdadeira liberdade. Era essencial eliminar as estruturas de autoridade tanto do interior do movimento, como também na construção de uma nova sociedade. Entendia que, caso esses elementos autoritários não fossem eliminados, as mesmas estruturas e ideologias de poder teceriam uma nova estrutura de dominação social. Ao fazê-lo, os usurpadores do poder do Estado iriam rapidamente guiar as instituições em uma direção que os beneficiasse. Assim, a sociedade retornaria ao estado de opressão, dominação e exploração em que consistia a sociedade burguesa. Fanon discordou de Bakunin nesse ponto. Ele esteve profundamente envolvido em um movimento nacionalista e apontando a necessidade de se criar um novo Estado independente,
Contudo, se lermos Fanon com mais cuidado, encontraremos as mesmas advertências contra os desvios surgidos durante e após a situação revolucionária que Bakunin havia considerado. A teoria de Fanon, que esteve baseada no contexto colonial, era marcadamente descrente dos partidos nacionalistas burgueses. A gente pode até trazer, que eu tenho esse texto aqui em livro, né, tem PDF, que também está lá para o grupo ler também, né, que é do Revolução Africana, uma antologia dos pensadores marxistas, né, da África, organizada por Jones Manuel e não lembro quem era o outro, era João e Gabriel Landim, que tem um texto do Fanon criticando o partido comunista francês, que estava fazendo exigências para os revolucionários algerinos para eles darem apoio, para eles receberem apoio. A teoria de Fanon que esteve baseada... Então, voltando aqui onde eu estava, a teoria de Fanon, que esteve baseada no contexto colonial, era marcadamente descrente dos partidos nacionalistas burgueses. Fanon entendia que, tendo aprendido os ensinamentos do colonizador e adotado seus valores e maneiras na estrutura societária, os partidos nacionalistas burgueses estavam sujeitos a tomar o papel do colonizador no governo nacional em surgimento. Fanon escreve: nós veremos, infelizmente, que a burguesia nacional frequentemente se distancia dessa trajetória heróica e positiva, que é, ao mesmo tempo, justa e produtiva, e opta desavergonhadamente pelo caminho antinacional e, portanto, odioso de uma burguesia convencional, uma burguesia que é desanimadoramente, ilogicamente e cinicamente antinacional. Fanon afirmou que durante o período de derrubada colonial, partidos nacionalistas se formariam procurando se criar um movimento nacionalista entre os colonizados. Contudo, ao invés de trabalhar para e com o povo, Fanon advertiu que a burguesia nacionalista estaria muitas vezes ombro a ombro com os colonizadores. Com efeito, a burguesia nacionalista estava propensa a adotar as mesmas estruturas sociais sobre as quais a colonização se apoiava, apenas substituindo o lugar dos antigos opressores no topo da estrutura de poder. Fanon defendia que o interesse dos povos deveria ser a mais importante expressão revolucionária, e não apenas os interesses da burguesia nacional. Ele escreve: as burguesias nacionais, entretanto, que, região após região, têm pressa de esconder uma considerável soma para si mesma e estabelecer um sistema nacional de exploração, por isso que devemos entender que a unidade africana só pode ser alcançada sob impulso e direção dos povos, isto é, desprezando os interesses da burguesia. De maneira bastante parecida com a de Bakunin, Fanon compreendeu que a revolução devia atender os interesses do povo como um todo, e não aos de uma outra classe emergente, ou aos interesses de um partido por uma nova exploração. Ele esteve muito receoso da possibilidade dos partidos nacionalistas burgueses usurparem o espírito das massas revolucionárias para perseguir seus próprios fins. Tendo considerado esses três elementos que aproximam Bakunin e Fanon, é difícil negar as semelhanças nos seus pensamentos, particularmente no que diz respeito à revolução. Acredito que isso tudo é mais interessante porque os dois pensadores muito provavelmente teriam rejeitado os projetos globais um do outro. Bakunin foi um anarquista, defendendo uma sociedade sem Estado, sem autoridade, enquanto Fanon era um nacionalista, defendendo um Estado independente, muitas vezes rejeitando flagrantemente o anarquismo. Apesar disso, as semelhanças nas maneiras em que os dois abordam a revolução não pode ser negada. Isso leva a acreditar que o anarquismo e as lutas anticoloniais têm algo importante em comum, sendo isto visível nas comparações citadas. Além disso, é fundamental o compartilhar dessas convergências para unir lutas comuns que podem muitas vezes ser tratadas como opostas ou diferentes uma da outra. Eu acho que a mensagem final é a mais importante, né? É ter a maturidade de compreender como, sei lá, determinadas concepções de praxis políticas, por vezes, pode suscitar determinadas divergências, mas essas divergências não podem aparecer como um certo sentido de, digamos assim, de cooptação, de um afastamento ou de uma rejeição daquilo que eu concebo como um processo de prática política mais genuíno, né? Mas você percebe aqui, né? Por exemplo, Fanon, como foi dito no próprio texto, né?
rejeitava várias práticas anarquistas, mas determinadas críticas que ele fazia ao Estado estavam alinhadas com a própria perspectiva do Bakunin, né? E assim sucessivamente existem várias áreas que você pode verificar esse tipo de questão por determinadas preconcepções. Os marxistas, por muitas vezes, rejeitam autores como Foucault, Deleuze, entre outros, compreendendo que existe um dimensionamento muito diferenciado e, no final das contas, eles estão se propondo a criticar questões muito próximas e, às vezes, até muito equânimes, né? Mas por conta desse senso de distanciamento entre supostas concepções antagônicas, políticas, enquanto reverberações políticas, diga-se de passagem, né? Se perde a oportunidade de integrar essas relações e conseguir produzir algo, digamos assim, uma observação mais complexa da condição material, de observar a inserção política e a propostas variadas de emancipação de maneira ampla, que realmente, de fato, possam produzir um senso de coletividade mais genuíno, né? É isso que eu consigo perceber com essa última mensagem desse texto aí. Enfim, se você quiser comentar aí para finalizar, fica à vontade. Queria levantar, né, os principais pontos aí que aparecem no primeiro capítulo, né? Sobre qual é o lugar da violência, né? Acho que esse texto foi muito melhor que eu, você e as duas aulas e a leitura do prefácio do Sartre foi muito melhor para resumir qual é a questão da violência, né? Através dessa comparação entre Bakunin e Fanon, no pensamento de Fanon, né? Não é uma apologia da violência, como a gente cansou de falar, né? Não é uma pura apologia da violência, e não é uma visão romantizada ou que supervalorizadora da violência. Ela tratada no contexto, né, da opressão, tanto do campesinato pelo czarismo, né, século XIX, contexto bakuniniano, ou contexto da violência colonial, que era muito mais violência entre a população rural, né, não assimilada, né, no contexto da metrópole, né, do contexto urbano na colônia. A questão da visão deles sobre o campesinato, da importância desse campesinato, né, e que a gente deve chegar também, né, e também um aspecto mais importante, né, eles ali mencionaram 3, eu também vou fazer só 3, né, a importância que o Fanon faz e das análises dele, apesar de elas se estenderem, poderem ser interpretadas não, serem aplicadas, né, serem adaptadas também para a gente explicar o nosso contexto contemporâneo, porque o livro também faz análise sobre o Brasil, tá, gente? Vai ter análise do Brasil mais para frente, não é unicamente sobre as guerras anticoloniais na África. Nem no começo do texto ele busca essa exclusividade. Mas a gente tem que entender o contexto do período em que ele escreve. Aí o texto ajuda também a gente a perceber isso, né? Ele pode contar porque ele conseguiu fazer essa aproximação sem retirar os autores dos seus contextos, que a gente pode fazer também. E é isso. Então é isso, né? Tem até uma fala do Fanon que diz que ele estava inexoravelmente aprisionado ao tempo dele, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que foi massa. Eu acho que esse texto é uma boa chave de leitura para fazer essa comparação com os Condenados da Terra. Eu acho que eu também tive essa impressão. Eu achei muito bom, muito boa essa leitura. Eu acho que nunca dispensa o contato diretamente com o texto. Mas é isso, pessoal. Se inscreva aí no @ do Leitor Subversivo, inscrevam-se no Instagram. O Pix do canal segue na descrição, assim como o Pix do Leitor Subversivo, se vocês quiserem apoiar esses projetos independentes. E tem grupo de estudos organizado pelo Leitor Subversivo aos sábados, 16 horas. Se vocês quiserem recomendar, se reinserir na discussão, se disponibilizarem para participar também aqui, também se quiserem, também pode, né? Porque estamos gravando para disponibilizar lá no canal, mas quem quiser participar também pode. Quem não quiser participar de maneira a se disponibilizar nas redes, pode fazer de maneira offline aos sábados às 16. É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, leitor. E até o próximo encontro do quadro aqui, Prosas Fanonianas. Valeu. Salve, salve, pessoal.